dia, pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Bom dia, que Deus abençoe vocês. Eu trazia um pouquinho, né? Tava terminando de organizar aqui para poder participar. Mas estamos aqui, amém? Feriadão, e a gente vai fazer o quê? Vai falar com o Senhor, vai buscar o Senhor. Vamos ouvir ao Senhor, amém? Vamos viver o melhor de Deus para nossas vidas. O Senhor tem grandes coisas para nós, amém? Quem tá pela primeira vez, coloca a primeira vez aí. Deixa a gente te conhecer em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Que Deus te abençoe. Com certeza você não entrou aqui à toa. O Senhor tem algo para falar com você. E para você que não sabe, eu vou colocar aqui o meu Instagram, né? Para quem não me conhece. Aline Dentro do Propósito é o meu Instagram. E a gente tá aqui todos os dias fazendo live de segunda a sexta. Então hoje é feriado, mas é sexta, a gente veio fazer a live. E a gente tá aqui todos os dias falando da palavra do Senhor. O Senhor fala muito conosco, nós oramos. E é o tempo que a gente tem aqui reservado com o Senhor. Então, você que tá pela primeira vez, tá aí convidadíssimo, convidadíssima para tá com a gente todos os dias aqui, para começar o seu dia diferente, amém? Para começar o seu dia na presença do Senhor e para, né, encontrar um povo que tem o mesmo interesse que o seu, de buscar o Senhor. Às vezes sozinho é mais difícil, né? Mas quando a gente encontra aí em grupo, a palavra em grupo a gente é mais forte. A palavra do Senhor fala que onde tem dois ou mais buscando o Senhor, Ele tá ali no meio deles, né? Não que quando a gente tá sozinho, o Senhor não tá. Mas o Senhor, Ele quis dizer algo com isso. Ele quis mostrar que em grupo, quando a gente tá em mais de um, espiritualmente a gente tem mais força. Então é isso que a gente tá fazendo aqui. A gente tá aqui sempre em muitas pessoas, buscando o Senhor. E a gente vai testemunhando as coisas que Deus vai fazendo na vida um dos outros. E a gente vai vendo tantas coisas lindas. Você que tem seu pedido de oração, você que tem alguma causa específica que você quer colocar na presença do Senhor hoje, se você quer a nossa ajuda, pode colocar aqui nos comentários se você se sentir à vontade. Se não, a gente vai orar da mesma forma. E nós vamos falar com o Senhor e o Senhor vai com certeza responder você, amém? Enquanto o pessoal tá entrando, deixa só eu pegar um adoçante aqui, pra eu tomando meu chazinho. E a gente já vai começar, a gente já vai fazer oração. E tô em São Paulo ainda, né? O apartamento tá uma bagunça aqui. Mas hoje eu tô indo pro Rio. Assim que terminar aqui, eu já vou pro aeroporto tentar antecipar meu voo. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Que eu queria chegar em casa logo, amém? Muita gente aí colocando, querendo oração por algum motivo. Você que tem uma necessidade, você que tem hoje uma causa, né, específica na presença do Senhor, faz um propósito com Deus. Ah, Eline, eu não sei fazer propósito. Tem um e-book lá no link da bio, se você entrar lá no Aline do Propósito. Eu comecei, na verdade, as lives com o propósito de ensinar as pessoas a fazerem propósitos. Por quê? Porque o propósito, por isso que tem o e-book. Eu escrevi o e-book assim que eu comecei, porque eu sentia necessidade. Porque eu vi que as pessoas não sabiam fazer propósito com Deus. Não sabia ter essas experiências. Algumas pessoas já tinham tido, mas as pessoas não sabiam utilizar essa ferramenta, né? Como que é isso? É você ter causas específicas na presença do Senhor e você fazer propósitos específicos também. Né? Porque buscar o Senhor a gente tem que buscar todo dia. A gente tem que respirar a palavra de Deus. A gente tem que ter obediência. A gente tem que ter... Mas o propósito, ele vem para poder nos ajudar naqueles momentos específicos. Naquela situação específica. Que você precisa do agir do Senhor. Ou que você precisa da resposta do Senhor a respeito de algo. Entende?
Então, os propósitos, fazer um propósito com Deus se aplica nessas situações. Em nome de Jesus. Então, você que tem uma causa hoje aqui específica na presença de Deus, você precisa saber fazer propósitos com o Senhor. O Senhor, ele responde propósitos. O propósito, ele é uma forma de nós termos intimidade com o Senhor, de nós termos uma resposta específica do Senhor. É uma oportunidade que a gente tem de estar na presença de Deus de uma forma diferente, né? Às vezes com uma causa específica, algo que você precisa muito do agir do Senhor, ou causas que você vem orando, que você vem vivendo e que você não conseguiu ainda ter êxito, você não conseguiu ter uma resposta. Amém? Ou lugares que você percebe na sua vida que você vive uma luta espiritual. Eu vejo, eu tenho certeza que nessa área da minha vida eu vivo uma luta espiritual. Eu tenho uma batalha diferenciada aqui. Nesses lugares você precisa aplicar propósitos com o Senhor. Amém? Então é muito importante fazer propósitos com o Senhor, saber fazer propósitos com o Senhor. E o que é o propósito, né? Propósitos são ferramentas que as pessoas que estão lá na Bíblia, que o Senhor deixou como perfil de aprovação ali para a gente poder olhar, faziam com o Senhor para ter suas respostas. Então não é algo que foi inventado, não é algo que, a igreja inventou, alguém inventou. Todos os propósitos que eu defendo que sejam feitos, né, é que seja feito de acordo com o que a Bíblia diz que a gente tem que fazer, né? Então, quando você olha lá para a palavra, você vê vários homens e mulheres de Deus nos momentos específicos da vida deles, né, que eles precisavam ali de um agir, ou de uma luta maior, ou de, coisas que eles precisavam de fato ter uma mudança de fato na vida. Eles iam e aplicavam os propósitos com o Senhor e eram bem-sucedidos, né? Então, um exemplo muito, muito claro disso, né, é Ana, por exemplo. Ana, ela era estéril, o sonho dela era ter filhos, ela tinha o amor do marido dela, mas ela tinha a pressão de não poder dar filhos e aquilo era algo que incomodava demais Ana, né? E o que Ana foi fazer? Ana foi fazer propósitos com o Senhor. Ela foi fazer propósitos de jejum, de oração. A palavra relata o exato momento de oração e de jejum que Ana aplica e que Deus ouve e concede para ela que depois naquele mesmo tempo, no próximo ano, ela estaria com o filho dela nos braços. Então, ali existia um propósito envolvido, um propósito de jejum, um propósito de oração, um propósito de humilhação na presença do Senhor. E foi quando o Senhor mexeu o coração de Deus e ela foi ouvida naquele momento. Então, e assim as nossas vidas, né? Quando a gente olha para Esther também. Esther é o maior exemplo de propósito, assim. É o mais claro ali dentro da palavra, né? Todos são muito claros, mas o de Esther, ele é muito escancarado, assim. Esther, ela estava com uma ameaça de morte para ela e para todo o povo dela dentro do reinado, né? Existia uma data que tinha sido decretada por influência de um homem maligno pelo rei para poder matar todo o povo judeu ali naquele lugar. E havia uma data marcada. Então, um homem movido ali de espíritos malignos cria essa lei e vira uma lei acontecer. E era uma lei que era selada com o anel do rei. O que isso quer dizer? Que uma lei que era selada com o anel do rei, ela não podia ser revogada. Então, o que isso quer dizer, Aline? Para que você está falando isso? Porque, olha para você ver, uma lei que era feita, uma lei feita, revogada, que tinha sido selada com o anel do rei, ela não podia ser revogada. Ou seja, era um decreto que não tinha jeito, não tinha como voltar atrás. Era um diagnóstico impossível, né? E aí a gente olha para a nossa vida também. Quantas vezes na nossa vida existem situações que são totalmente
são verdadeiros decretos que não podem ser revogados, né? De tão difíceis que são as causas. Então, às vezes é tão difícil aquela causa, tão difícil, né? Às vezes é tão impossível, você olha e fala, ah, não tem como, é muito impossível. É muito difícil. Mas não, né? Não. Por mais difícil que seja a sua causa, por mais difícil que seja, né, o seu diagnóstico, por mais difícil que seja esse momento que você está vivendo, ou essa situação que apareceu na sua vida, ou essa situação que você se meteu, né? Às vezes são situações que a gente entra, né? Que a gente se meteu não no sentido ruim, mas no sentido de entrar em situações. Às vezes a gente entra em situações que às vezes não é nem culpa da gente, né? Às vezes alguém faz alguma coisa e a gente entra naquela situação. Ou, às vezes o inimigo também provoca muitas situações, né? E são usadas contra nós. Às vezes é uma doença, às vezes é um diagnóstico, às vezes é o fim do casamento, né? É difícil. Às vezes a gente olha e fala, não, esse casamento não tem mais a menor chance, né? Porque é muito difícil, né? Não tem mais sentimento, às vezes já tem muitas traições, às vezes já se ofenderam demais e já chegou num nível assim tão difícil que, né, não tem mais jeito, não, nenhum dos dois não quer mais, enfim, já tá tudo certo, ou uma das partes já tá com outra pessoa, sei lá, tantas coisas que podem acontecer, né? Ou é a nossa própria situação, nosso próprio íntimo, nosso próprio espiritual, nosso próprio emocional, né? Que também são situações que a gente olhando, a gente pensa que são irreversíveis, né? Mas que, como aquele decreto, né? Como aquele decreto era algo muito difícil. Às vezes é a família que está totalmente destruída, às vezes é o filho que está nas drogas, às vezes é uma situação tão difícil. Mas quem tem propósitos com o Senhor e quem faz propósitos com o Senhor, tem sim como ter uma vida totalmente diferente, porque assim como Esther, o que Esther fez? Na hora que ela recebeu aquela informação, ela falou, olha, eu não posso fazer nada, porque o rei não me chama há muito tempo, e ele, para adentrar na presença dele, tinha que esperar ele chamar. Ela falou, ele já não me chama já tem muito tempo, eu não posso ir lá, porque se eu for, eu posso morrer, porque, né, a lei que existia era, se você entrasse na presença do rei, sem ser convidado, você era morto, né? Então, ela falou, eu não posso ir lá, ele já não me chama há muito tempo, essa data já tá super em cima, e outra, essa lei, esse decreto foi feito com o selamento do anel do rei. Ou seja, não tem volta, não tem jeito. Então, assim, é impossível isso. Totalmente impossível, não tem o que eu fazer. E aí, aquele tio dela vira pra ela e fala assim, mas Esther, será que não foi pra isso que Deus te colocou aí? Né? Porque ela tinha uma situação relativamente privilegiada. E aí ela fala, então tá bom, então ore por mim. E ela pega e convoca um jejum e uma oração de 3 dias. Olha que propósito simples. Ela provoca uma oração de 3 dias. E chama todo mundo para fazer com ela, né? E ela pega e começa aquele propósito. E ela entra num propósito com Deus de oração, de jejum, de 3 dias. Ela se humilha diante da presença de Deus. Ela se veste de panos de saco, que era uma veste, né? No sentido de se humilhar na presença de Deus. E ela se humilha e ela fica ali. Ela convoca as pessoas, ela convoca as concubinas dela ali, as servas dela,
e o tio dela, e todo mundo começa um propósito de jejum e de oração e de humilhação. Em prol de quê? Em prol de Esther ir falar com o rei. Então ela vai lá falar com o rei, só que ela faz um jejum e oração porque ela poderia ser morta por causa disso. Porque ela estaria infringindo uma lei. E ela convoca esse jejum, essa oração, ela se humilha muito diante da presença de Deus naquele momento. E ela começa e ela termina os 3 dias, ela se organiza e vai à presença do rei. E ela adentra a presença do rei sem autorização, sem ser chamada, infringindo uma lei, né? E naquele tempo lei é lei. E ela chega ali e eu vou ler aqui com vocês a história. Aqui, ó, em Esther 4:16 fala assim, a hora que ela decide fazer o propósito. Ela fala assim: então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu, né? Porque era através de pessoas, né? Que iam e traziam. E aí ela fala assim: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. Eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Então, olha o que essa mulher faz, né? Diante de uma situação que todo o povo estava ameaçado. Diante de uma situação que era totalmente impossível, diante de uma situação que ela não podia adentrar a presença do rei, senão ela poderia ser morta, né? E tanto que ela fala isso, ela fala: se perecer, pereci. Mas eu vou desafiar a lei, eu vou desafiar esse decreto, eu vou desafiar esse diagnóstico, eu vou desafiar e vou fazer um propósito com o Senhor. Então eu quero te dizer que situação na sua vida que você está desafiando hoje na presença de Deus? Debaixo de um propósito com o Senhor? Ou você está aceitando essas situações sobre a sua vida? Sabe? O que você está aceitando? O que você está permitindo? E que nessa manhã talvez o Senhor te trouxe aqui para te dizer: desafie isso. Desafie em nome de Jesus essa situação. Desafie em nome de Jesus essas circunstâncias. Desafie esse diagnóstico que você recebeu. Desafie essas palavras que foram ditas ao seu respeito. Desafie em nome de Jesus, né? Então, mas desafie da forma correta. Como que é desafiar? É eu sair atropelando? É eu sair enfrentando? Não. Você precisa ter propósitos com o Senhor para você fazer um desafio, para você desafiar situações espirituais, situações que já são tão, né, fechadas. Você precisa ter propósitos com o Senhor antes. Você precisa decretar como Esther fez aqui, né? Esther falou: vai, ajunta os judeus. Jejua por mim, não comais nem bebais nada em 3 dias. Vamos fazer um propósito com o Senhor. Então o Senhor nessa manhã está dizendo: qual é o propósito que você precisa firmar com Deus? Qual é o propósito que você precisa nessa manhã declarar sobre a sua vida para que você desafie situações na sua vida que você precisa vencer? Que você não quer mais permitir que elas continuem avançando na sua vida. Que elas continuem impedindo a sua vida. Que elas continuem trazendo problemas para a sua vida. Que elas continuem te afastando. Que elas continuem trazendo prejuízos para a sua vida. Então, em nome de Jesus, qual é a situação na sua vida hoje que você precisa declarar e criar e fazer e declarar um propósito com o Senhor? De jejum, de oração.
de uma resposta, de uma restauração da sua saúde, de uma restituição de algo que você perdeu, de algo que você está perdendo. O que você precisa? Do fim de uma depressão, de uma angústia, de uma ansiedade? Qual é a situação na sua vida hoje que você precisa ter a resposta? Que você precisa ver mudada? Que talvez você precisa ter uma nova situação, um novo caminho, uma saída. Talvez você olhe e fala, eu tô sem saída nessa área. Essa área da minha vida tá com a saída. Eu tô sem saída nessa situação. Ou a saída que tem, ela vai me trazer prejuízos do mesmo jeito. Eu preciso ter estabilidade emocional, eu preciso ter estabilidade espiritual, eu preciso ser livre dessa angústia, dessa doença, dessa depressão, desse medo excessivo. Eu preciso ser livre do meu passado, eu preciso dessa restauração na vida do meu filho, no meu casamento. Eu preciso ver essa situação mudada na minha área financeira, na minha área profissional. Eu preciso de uma porta aberta, eu preciso de um emprego. Eu preciso ver mudanças acontecendo. Qual é a situação na sua vida que você precisa ver mudando nessa manhã? Qual é a situação na sua vida que você precisa ver sendo transformada nessa manhã? Qual é a situação na sua vida que precisa ser totalmente mudada em nome de Jesus? Sabe? Eu acho que esse é o ponto mais importante. Qual é a situação que você de fato precisa de uma resposta? Em nome de Jesus. Acho que o primeiro ponto é você ter consciência de que você precisa do agir do Senhor. Muitas pessoas, deixa eu te dizer, muitas pessoas precisam do agir do Senhor e não têm consciência. Acha que não precisa, acha que o Senhor não age, acha que não precisa nada disso, acha que não precisa buscar o Senhor, acha que não precisa ler a palavra, acha que não precisa fazer propósito. Propósito, então? Tem muita gente que serve o Senhor e não sabe ou não acha que precisa fazer propósitos. Qual é a porta que Deus precisa abrir na sua vida? Ou qual é a porta que o Senhor precisa fechar na sua vida? Ou pela vida de quem que você está orando? Pela vida de quem que você quer ver transformada? Às vezes não é na sua vida, às vezes é na vida de alguém que você ama. Talvez na sua vida você fala, não, minha vida tá tudo bem, eu tô em paz. Mas às vezes tem pessoas perto de você que precisa que você faça uma oração por essas pessoas. Esther, ela era uma rainha naquele momento, né? Tinha chances de repente aquela lei não funcionar para ela, de que todo o povo dela seria morto, né? Ela, por ser uma rainha, talvez poderia não funcionar para ela. Mas ela não estava nem aí para isso. Se ia ser ela ou se não ia ser ela, se ela ia morrer também, se ela não ia morrer também. O que ela ficou, o que ela quis? Ela quis saber se o povo dela estava bem. Ela queria saber se o povo dela ia ser livrado. Então, entende isso. Talvez não era nem tanto para ela. Mas era por pessoas que ela amava. Imagina como que ficaria Esther sabendo que todo o povo dela foi morto. E ela, na posição de rainha, não fez nada para poder impedir. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez na sua vida hoje, estejam acontecendo coisas que talvez não seja na sua vida, mas seja na vida de alguém que você ama. Talvez na vida de alguém que você ama esteja acontecendo coisas que você precisa do mover de Deus ali. Talvez essa pessoa, ela não tem maturidade espiritual. Às vezes pode ser até uma criança.
Como que uma criança vai fazer para buscar o Senhor? Então quer dizer que se uma criança não buscar o Senhor, ela não vai poder ter o livramento, ela não vai poder ter a cura, ela não vai poder ter a vida dela sendo transformada? Cadê as pessoas que vão orar por essa criança? Cadê as pessoas que vão orar pelo jovem? Cadê as pessoas que vão orar pelo adolescente? Cadê as pessoas que vão declarar um milagre na vida de alguém? Entende? Então, ali ela falou, eu vou arriscar a minha pele para poder tentar salvar o meu povo. É uma causa impossível? É uma causa impossível. Eu tô infringindo uma regra? Eu tô infringindo uma regra. Tá tudo errado? Tá tudo errado. Tem muita chance de dar tudo errado? Tem muita chance de dar tudo errado. Mas eu decido que eu não quero aceitar e não vou. Porque errado já vai dar mesmo. Eu penso que o pensamento dela foi esse. Errado já vai dar mesmo. Então eu vou tentar o certo. Eu vou tentar fazer dar certo, por menor que sejam as possibilidades. Então você hoje pode estar aqui assim, olha, a possibilidade de dar certo é muito pequena. Mas já tá dando errado, é isso que você precisa entender. Já está dando errado. Já está dando errado. Então assim, por que não tentar? Por que não fazer o propósito? Por que não se humilhar diante da presença de Deus? Por que não clamar ao Senhor? Por que não fazer um propósito diferente? Entende? Então, você precisa fazer dar certo. E ela pegou ali aquela total chance de dar errado, 99,99999% de dar chance. Às vezes na sua vida hoje, a chance de dar alguma coisa certo é 0,0000001 0,00001% de dar certo. Mas eu quero te encorajar. Faça como Esther. Faça um propósito com o Senhor. Faça um propósito diferente, né? E aí a gente leu aqui Esther 4,16, onde ela chama, né, as pessoas e ela testa. Ela fala, eu vou tentar. Ora por mim, jejuma por mim. Vou salvar, Eliane, vai ficar lá no canal do YouTube. Assim, ela fala, assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então ela fala, ora por mim, jejuma, chama as pessoas, faça um propósito, que eu vou falar com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Ela colocou a pele dela no jogo. Às vezes você está precisando colocar a sua pele em jogo. Às vezes você está precisando colocar a sua carne em jogo. Às vezes você está precisando colocar o seu orgulho em jogo. Às vezes você está precisando colocar a vontade da sua carne em jogo. Sabe? Às vezes você não tem vontade de jejuar e nem de orar. Mas arrisca a sua pele. Entra no propósito de forma consciente. Não precisa ter vontade. A gente faz o que precisa ser feito. Amém? Então, e aí aqui fala, né? Então Mardoqueu foi e fez tudo conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. E aí eles fizeram isso. E aqui, ó, o texto continua dizendo, Esther 5, versículo 1 tá dizendo, sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu com vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava assentado sobre o trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Então Deus colocou o rei sentadinho lá na cadeira, de frente para onde Esther apareceu. Então olha como Deus já começa a agir. Deus vai colocar as pessoas que precisam te ajudar no lugar certo, na hora certa, para poder estar com você. Deus vai usar as pessoas que precisam te ajudar a abrir essa porta. No seu caminho, na sua frente, na sua casa. Deus vai fazer coisas acontecer para poder te honrar o seu nome.
honrar você. Deus, ele faz as coisas acontecerem. Quando você entra debaixo de um propósito com Deus, Deus faz as coisas acontecerem. Quando você entra debaixo de um propósito com Deus, Deus honra você. Deus coloca as coisas no lugar aonde precisa para poder te abençoar. Deus muda circunstâncias, Deus muda situações. Talvez aquele dia poderia ser um dia que ele não sentava naquele lugar, naquele horário ele não estaria por ali, mas o Senhor fez ele ficar sentadinho no lugar certo, na hora certa, sem Esther saber. Ela se colocou num lugar aonde ele estaria sentado para poder vê-la, para poder vê-la. Então, olha só. Então Esther pôs suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o trono real na casa real, defronte da porta do aposento. Então, ela foi defronte do aposento e ele estava na porta do aposento do rei. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. Ela alcançou graça aos olhos do rei. Ele achou gracioso. Ao invés dele interpretar aquela situação como uma afronta, como algo que ela estava fazendo, infringindo as leis, como o que essa mulher está fazendo aqui, eu não chamei ela aqui. Não. Quando os olhos dele batem em Esther, ela alcança graça aos olhos dele. Então a palavra fala que estava no pátio, ela alcançou graça aos olhos do rei. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou na ponta do cetro. O que isso quer dizer? Naquele momento, como existia a lei que não podia não poderia aparecer na frente do rei sem ele convidar, e se aparecesse era morto, né? O que acontece? O que ela fez? Ela fez o seguinte, desculpa, qual era a única forma dela não ser morta? Já que era uma lei, lei é lei, tem que ser cumprido. Qual era a forma dela não ser morta? Só se ele estendesse o cetro de ouro. Se ele estendesse o cetro de ouro, queria dizer que ela estava sendo aceita na presença dele. Essa era a única forma que Esther tinha de ser livrado da morte ali naquele momento. E aí a palavra fala, e vendo o rei a Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Esther o seu cetro de ouro, que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou na ponta do cetro. Então ele estende o cetro e ela vem e toca na ponta do cetro. Era um protocolo que existia. Então o rei lhe disse, que é que queres, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Olha que incrível. O rei vira para ela e fala, o que você quer? O que te trouxe aqui? O que você está buscando? O que você quer? Peça e até metade do meu reino eu vou te dar. Ou seja, ela alcançou total favor diante de Deus, diante do rei.
E o que essa situação tem a ver, Aline, com o que a gente está falando aqui com propósito? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente faz propósitos com o Senhor, a gente tem o mesmo comportamento da parte de Deus. Quando a gente faz propósitos com o Senhor, quem alcança graça aos olhos de Deus somos nós. Quando nós colocamos diante da presença de Deus, quando nós fazemos propósitos diante de Deus, o Senhor também estende o cetro de ouro dele para nossas vidas. Quando nós entramos na presença de Deus, o Senhor também fala para nós dessa mesma forma, fala: o que é que você quer? Joana, o que é que você quer? Pedro, o que é que você quer? Aline, o que é que você quer? Patrícia, o que é que você quer? José, o que você precisa? O que te trouxe aqui? Por que você está fazendo esse propósito? Chama a atenção de Deus quando a gente faz propósito. Chama a atenção de Deus. Ele fala: peraí, por que essa pessoa está orando e jejuando e está me clamando e está se humilhando na minha presença? Por que essa pessoa está participando, está fazendo as lives, está empenhada na minha presença? Por que essa pessoa está indo para os cultos? Por que essa pessoa está falando comigo muitas vezes no dia? Por que essa pessoa, o Senhor, aquilo chama a atenção de Deus, sabe? Porque é claro que o Senhor sabe quando a gente está buscando e quando a gente não está buscando. É claro que o Senhor sabe quando a gente está na presença e quando a gente não está na presença. É claro que o Senhor sabe quando a gente está chamando a atenção dele. Escreve aqui nos comentários isso. Eu acho que isso é uma boa palavra para você levar e para você lançar no mundo espiritual. Escreve: eu vou chamar a atenção de Deus para minha vida. Eu vou chamar uma atenção de Deus especial para minha vida. Eu vou fazer uma oração de um jeito que eu nunca fiz. Eu vou fazer um propósito como eu nunca fiz antes. Eu vou fazer um jejum, uma oração. Eu vou fazer um propósito de estar na presença de Deus. Eu vou fazer um propósito de ler a palavra, de estar em comunhão. Eu vou fazer propósitos. Qual é o propósito que você vai fazer? De que forma que você decide chamar a atenção de Deus hoje? De que forma que você quer estar na presença de Deus hoje? Sabe? De que forma que você quer chamar? De que forma que você quer fazer? Como que você vai fazer? Mas antes de você fazer, toma a decisão primeiro de chamar a atenção de Deus. Fala: eu vou chamar a atenção de Deus na minha vida. Eu decido hoje, nesse feriado, eu tô decidido, eu vou fazer um propósito diferente com o Senhor. Eu vou chamar a atenção de Deus na minha vida agora. Eu vou fazer algo diferente na minha vida, em nome de Jesus. Eu quero receber o favor como Esther recebeu. Eu quero que o Senhor ache graça em mim, como o rei achou graça em Esther. Ela alcançou uma graça. Eu também quero alcançar uma graça. Eu lembrei dessa música aqui, ó. Essa música é muito antiga, gente. Eu lembrei agora dessa música. Ela é muito antiga, essa música. Ela deve ter uns 15, 20, sei lá, quase uns 20 anos essa música. Tô velha, eu acho. Tô igual aqueles assim: essa música é do meu tempo. Essa música é uma música que fala... Eu vou colocar essa música lá no grupo. Quem não tiver no grupo, vai lá pro grupo. Tem no link da bio aí o link pra você entrar nos grupos lá.
Essa música é antiga, mas ela fala exatamente isso. Ela narra exatamente esse momento e o quanto realmente... Olha só, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Tá dando pra ouvir? Nossa, é muito antiga essa música. É muito, muito significativa essa música. Eu vou colocar lá no grupo. Vou colocar agora, senão vocês vão sair daqui pra ir lá ouvir. Não vai rolar. Mas depois da live eu vou colocar. Nem tem clipe, assim, é um vídeo bem antigo. Mas é muito linda essa música. E ela fala justamente disso, sabe? Como que a gente faz pra alcançar a graça de Deus na nossa vida, sabe? Essa música, ela é de uma cantora que eu nem sei mais. Muitos anos que eu não vejo falar dela. O nome dela é Suelen Lima. E o nome... Não vou falar porque senão vocês vão... Eu vou falar no final, senão vocês vão ir lá ouvir. Vamos terminar aqui a live. E aí eu vou falar no final da live. Mas é justamente isso, sabe? Como que a gente faz pra alcançar a graça aos olhos do Senhor, né? Às vezes tudo que a gente queria é o olhar do Rei sobre a vida da gente, né? Tudo que a gente queria era alcançar o favor do Senhor. Como que a gente vira pro Senhor e fala, Senhor, como que a gente faz para alcançar a atenção de alguém que pode mudar a nossa vida, né? Às vezes a gente fica querendo encontrar uma pessoa. Às vezes a gente fica querendo encontrar alguém que venha mudar a nossa vida para sempre. Às vezes a gente fica querendo entrar numa empresa que vai mudar a nossa vida para sempre. Às vezes a gente fica querendo encontrar uma forma de ganhar dinheiro que vai mudar a nossa vida para sempre. Às vezes a gente quer morar num determinado lugar porque acha que lá a nossa vida vai ser mudada para sempre. Mas eu quero te dizer uma coisa. Tudo que a gente precisa para ter a nossa vida mudada para sempre é alcançar a graça aos olhos do Senhor. E alcançar a graça aos olhos do Senhor é mais fácil do que a gente pensa. Às vezes são decisões. Às vezes são decisões que a gente precisa tomar. Às vezes são consciências que a gente precisa ter. Às vezes são sair do automático, sabe? Sair daquele automático, todo dia acordo, tomo café, corro, faço isso, vou lá, vou daqui, vou dali. Fazer tantas coisas, a nossa rotina, faz almoço, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. E às vezes tudo que a gente precisa é sair desse automático e decidir chamar a atenção de Deus. Às vezes são pequenas coisas que a gente faz na nossa vida, que a gente muda, que a gente chama a atenção de Deus. O Senhor, Ele não quer a sua vida, que você abdique da sua vida, né? Como algumas pessoas e algumas religiões até pregam. Você tem que viver para Deus, você tem que ir para um convento, ficar lá a sua vida dedicada a Deus. Deixa eu te falar, você não precisa ir para convento para dedicar a sua vida ao Senhor. Nenhum lugar da Bíblia o Senhor pediu isso para nós. Mas nós podemos ter uma vida corrida, que trabalha, que cuida da casa, que vai para o trabalho cedo, volta de tarde, mas ter ainda assim uma vida dedicada ao Senhor. Ainda assim ter um relacionamento forte com o Senhor.
ainda assim a gente está diante de Deus. Sabe? Então, às vezes está muito mais ligado a uma decisão, a um nível de consciência. A um nível de consciência que eu preciso sair disso, que eu preciso sair desse automático, que eu preciso mudar a minha vida em algumas coisas, que eu preciso dedicar tempo, gente. O que é uma horinha do nosso dia aqui nas lives, né? Essa semana foi meia hora que a gente tirou na presença de Deus. E como Deus falou conosco essa semana? Como Deus falou conosco essa semana? Deus falou muito conosco. Muito. Meia horinha. Que no final é menos, né? Porque eu dou um tempinho pra vocês entrarem. Então, na verdade é menos. Às vezes ali foram 20 minutos. Mas como aqueles 20 minutos mudaram o nosso dia? Quantas pessoas receberam livramentos naqueles 20 minutos? Quantas pessoas falaram com o Senhor como nunca tinha falado antes? Como coisas aconteceram, pessoas foram libertas. O Senhor mudou situações das nossas vidas por causa de 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, 1 hora hoje. Ainda vai fazer 1 hora. Num feriado, né, onde todo mundo tá com mais tempo. Teve menos pessoas na live hoje. Por quê? Por que será? Por que será que não faltou um nível de consciência? É feriado, mas eu quero estar na presença de Deus. Eu prefiro estar na presença de Deus do que dormir 1 horinha a mais. Sabe? E às vezes é isso que a gente precisa fazer, sabe? É fazer como Esther. É criar formas de chamar a atenção de Deus, para que a gente possa ouvir, a voz de Deus. Não abra mão de ouvir a voz de Deus todos os dias, ainda que seja feriado, ainda que seja final de semana, ainda que seja o dia mais importante da sua vida, ainda que seja o pior dia da sua vida. Que a gente vai alcançar graça aos olhos de Deus, amém? Eu creio. Quem aqui crê que vai alcançar graça aos olhos do Senhor hoje? Escreve aqui nos comentários, escreve: eu vou alcançar a graça aos olhos de Deus. Nós já vamos orar, amém? Escreve aqui: eu vou alcançar a graça aos olhos de Deus. Vou deixar você escrever isso, porque o Senhor, Ele vai amar ler esse seu escrito aqui. Ele vai olhar isso e vai falar: uau, eu quero ver minha filha, meu filho alcançando graça aos meus olhos, porque eu quero ter graça aos olhos. Eu quero olhar com graça para essa pessoa nessa manhã. Talvez nessa oração que a gente vai fazer agora, você já vai alcançar a graça de Deus na sua vida. Amém? Eu vou te dar 1 minuto para você escrever isso aqui. E eu garanto para você que o Espírito Santo vai ler. E que você já vai estar dando o primeiro passo para alcançar a graça aos olhos de Deus nessa manhã. E nós vamos orar agora e o Senhor vai falar com você, amém? E você vai alcançar a graça aos olhos do Senhor através dessa oração. Você que pode, fecha a porta do seu quarto, dobra seu joelho agora. Alcança a graça aos olhos do Senhor. Faça algo como você nunca fez ainda. Faça algo diferente, de forma que você talvez ainda não tenha feito. Se coloca na presença de Deus. Para de fazer o que você está fazendo agora. Eu sei que tem pessoas que colocam aqui a live, vai lavar a louça, vai fazer outras coisas, vai varrer a casa. Para agora um pouquinho. Para agora um pouquinho. Vai fazer café. Para aí esse café agora. Vai pro seu quarto, dobra seu joelho. Alcança a graça aos olhos do Senhor nessa manhã. Fala pro Senhor, fala: Senhor, a minha prioridade é o Senhor.
A minha prioridade é o Senhor. São os olhos do Rei e alcançar graça aos teus olhos. Vou te dar 1 minuto para você ir pro seu quarto, para você fechar a sua porta, para você chamar a atenção de Deus nessa oração agora, amém? Aproveita o feriado, desacelera um pouquinho, vamos priorizar o Senhor, amém? Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai, nessa manhã, Papai. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor estenda a Tua mão santa e poderosa sobre as nossas vidas nessa manhã. Pai, eu peço que o Senhor visita agora, Senhor, cada pessoa. Senhor, cada mãe, cada pai, cada tio, tia, avó, Pai, cada pessoa que está aqui, Senhor, orando por alguém agora. Pessoas que estão orando por si mesmas. Pessoas que estão buscando alcançar graça aos Teus olhos nessa manhã. Senhor, tudo que nós queremos nessa manhã é alcançar graça aos Teus olhos. Porque nós sabemos que quando nós alcançamos a graça do Senhor, quando nós alcançamos, Senhor, a unção do Senhor, quando nós alcançamos, Senhor, graça aos Teus olhos nas nossas vidas, Espírito Santo, Senhor, nós podemos ser abençoados de todas as formas, mas antes da bênção, antes de querermos aquilo que seja mudado algo nas nossas vidas, nós queremos alcançar a graça do Senhor. Antes de Esther receber o livramento, antes de Esther ser alcançada com a resposta que ela mais queria, que era o livramento, que era a revogação daquela lei, ela primeiro alcançou graça. Senhor, e nessa manhã nós queremos alcançar a graça aos Teus olhos primeiro. Nós queremos alcançar a Tua misericórdia, o Teu olhar. Nós queremos, Senhor, alcançar primeiro o Teu favor. Nós queremos tocar o Seu coração, Senhor. Nós queremos ser filhos que tocam o coração. Nós queremos ser filhos que tocam o Senhor, o Teu coração. Porque nós sabemos que quando a gente toca o coração do Senhor, a gente alcança qualquer coisa e a gente alcança a graça do Senhor. A gente alcança a Sua atenção. E quando a gente alcança a Sua atenção, nós sabemos que nas nossas vidas as coisas são transformadas. Senhor, nós queremos alcançar a Tua atenção. Nessa manhã, Senhor, quem alcança a atenção são filhos. Quando um filho alcança a atenção de um pai, quando um filho alcança a atenção de uma mãe, quando um filho chama a atenção, é impossível um pai, uma mãe, é impossível não fazer algo por aquele filho. E nós sabemos que com o Senhor, muito mais. É impossível alcançar a Sua atenção e não ter as Suas respostas. É impossível alcançar a Tua atenção e não ter as nossas vidas transformadas. É impossível alcançar a Tua atenção e não ter
a exata atenção do Senhor. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, tenha misericórdia de nós, alcança-nos. Alcança-nos. Senhor, nós estamos aqui porque nós cremos, nós estamos aqui porque nós sabemos em quem nós temos crido, nós estamos aqui porque nós te amamos, nós estamos aqui porque, Senhor, nós sabemos quem o Senhor é, nós te conhecemos não de ouvir falar, mas os nossos olhos, Senhor, espirituais, eles te veem. Nós sentimos o teu Espírito. Senhor, mas nessa manhã nós queremos, Senhor, alcançar graça aos teus olhos. Nós queremos, Senhor, alcançar uma atenção especial. Enquanto muitos estão dormindo, muitos estão descansando, muitos estão saindo para ir para algum lugar, nós escolhemos estar aqui diante da tua presença, Deus. Porque nós queremos atingir o teu coração nessa manhã. Nós queremos atingir o teu coração nessa manhã, Deus. Em nome de Jesus. Tenha misericórdia de nós, Deus. Tenha misericórdia de nós, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Alcança meu irmão, minha irmã que está aqui nessa manhã. Senhor, alcança, Jesus. Visita agora cada homem, cada mulher, meu Deus, que está aqui nessa manhã orando. Deus, cada homem, cada mulher que está aqui falando com o Senhor. Cada pessoa, cada família, cada casa. Senhor, aonde essa live está chegando agora? Deus, em nome de Jesus eu te peço, alcança graça aos teus olhos, cada casa agora, onde quer que esteja, no Brasil, fora do Brasil. Senhor, em nome de Jesus, aonde essa live está chegando agora, eu quero orar por essa pessoa nessa manhã. Deus, eu quero interceder por essa pessoa nessa manhã, por essa família, por esse filho, por essa filha, por essa pessoa por quem ela está orando. Senhor, nós queremos orar pelas escolas, creches e colégios do Brasil. Senhor, nós queremos orar, Senhor, pelos nossos bairros, pelas nossas cidades, pelo nosso país. Senhor, eu quero orar por cada vida que está aqui. Senhor, em nome de Jesus. Tenha misericórdia, Deus. Tem pessoas aqui, Senhor, que se fazem essa pergunta: o que vai ser de mim? Pessoas que estão orando agora e estão perguntando: o que vai ser de mim, Senhor? O que vai ser do meu casamento? O que vai ser da minha casa? O que vai ser do meu filho? O que vai ser, Jesus, da minha vida financeira? O que vai ser da minha vida profissional? O que vai ser, Jesus? Talvez por causa de algo que você está passando. Você pode estar se perguntando para o Senhor hoje: o que vai ser dessa situação? O que vai acontecer? Talvez tem pessoas aqui se perguntando: o que vai ser da minha vida? Da minha casa, da minha família, da minha saúde, da saúde do meu filho. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não tem diagnóstico, não tem lei, não tem decreto, ainda que selado com o anel do rei, que não possa mudar quando você alcança a graça aos olhos do Senhor. Então entenda, a diferença está em alcançar a graça aos olhos do Senhor. Não tem decreto, não tem situação difícil, não tem casamento destruído. Não tem filho nas drogas, não tem filho no CTI, não tem UTI que segura alguém. Quando alguém decide chamar a atenção de Deus.
Não tem porta fechada. Não tem doença. Não tem diagnóstico. Não tem palavra de maldição que foi lançada. Não tem trauma que você tenha vivido. Não tem. Não tem ameaça. Quando você chama a atenção de Deus, quando você alcança a graça aos olhos de Deus, como Esté alcançou. A Nádia perguntou, como que eu faço isso? Você faz como Esté fez. Você faz como Ana fez, Nádia. Você faz como a gente tem que fazer. Aline, não conheço a palavra ainda. Não conheço tanto, conheço pouco. Não sei o que essas mulheres fizeram. Tem um e-book dentro do propósito que foi escrito para ensinar isso. Você pode acessar, tá no link da bio. Mas eu entendo que você precisa entender e conhecer a palavra. O e-book ele ensina com base na palavra. Ele traz os versículos, ele traz os exemplos. Mas muitos aqui conhecem a palavra. E no entanto não fazem. E precisa fazer. Você precisa alcançar a graça aos olhos do Rei. Em nome de Jesus, escreve aqui nos comentários, eu vou alcançar a graça aos olhos do Rei. Vamos chamar o Senhor como Ele é, né? Rei. Ele é o nosso Rei. Nós somos mordomos do Rei. Nós cuidamos das coisas de Deus, mas é dele, tudo é dele. Ele é o dono de tudo. Será que você tem coragem de mover o coração de Deus nessa manhã? Será que você tem coragem de tomar decisões que você nunca tomou? Será que você tem coragem de se posicionar diante de Deus como você nunca se posicionou? Será que você tem coragem de chamar a atenção de Deus a partir de hoje e hoje ainda? Será que você tem coragem de ir lá, ler a palavra, estudar a palavra, fazer o que a palavra manda? Será que você tem coragem de alcançar a graça aos olhos do Rei? Será que você tem coragem de alcançar o favor do Senhor? Será que você tem coragem de tomar atitudes diferentes? Eu quero só quem está decidido a alcançar a graça aos olhos do Senhor escrevendo isso. Só quem realmente está saindo dessa live decidido. Eu vou pensar, eu vou fazer isso todos os dias. Eu não vou fazer só um dia. Eu quero chamar a atenção de Deus para minha vida todos os dias. Eu quero ter uma comunhão, eu quero ter uma agenda espiritual, eu quero ter uma intimidade. E aqui nas lives a gente fala disso todos os dias. Essas lives aqui são um verdadeiro MBA de como chamar a atenção de Deus, porque tudo que a gente está tentando fazer aqui é chamar a atenção de Deus para as nossas vidas todos os dias. Porque a gente quer isso. A gente quer chamar a atenção dele, amém? Alcance graça aos olhos de Deus. Decida estar nas lives todos os dias, ainda que seja feriado, ainda que seja o dia que for, não importa. Ainda que seja o dia mais importante do ano, ainda que seja o dia do seu aniversário, ainda que seja o aniversário da pessoa mais importante da sua casa. É nessas coisas que a gente chama a atenção de Deus. Ainda que você esteja com a agenda cheia, assim como a minha é. A minha agenda é muito cheia. Essa semana teve dias de eu dormir 4 horas por noite. Mas a live eu não deixei de fazer. Eu poderia ter suspendido as lives. Mas não. Eu preferi dormir um pouco menos do que abrir mão das lives. Porque a gente tem que ter esse nível de vontade, sabe? De chamar atenção e de decisão de chamar a atenção do Senhor.
Alcance graça aos olhos do Rei nessa manhã. Toma decisões agora. Tome decisões agora. Tome decisões perante a presença de Deus agora. Tome decisões perante o Espírito Santo de Deus agora. Tome atitudes que você nunca tomou. Fale coisas para o Senhor que você nunca falou nessa manhã. Talvez a forma com que você vai chamar a atenção de Deus é fazendo uma oração como você nunca fez. Talvez a forma como você chamou a atenção de Deus, você vai chamar a atenção de Deus, é fazendo uma oração que você nunca fez. É falando coisas que você nunca fez. Em nome de Jesus. Entregue o seu melhor para o Senhor. Entregue o seu melhor para o Senhor. Alcance graça aos olhos do Rei. Em nome de Jesus. Senhor, Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu te agradeço por cada vida, por cada pessoa que o Senhor tem trazido aqui. Cada pessoa que tomou essa decisão hoje de chamar a tua atenção, de alcançar a graça aos teus olhos. Pessoas que estão decididas a buscar a tua presença. Pessoas que têm aberto mão de várias coisas para estar todas as manhãs nas lives. Pessoas que estão aqui pela primeira vez hoje, que estão tomando essa decisão de chamar a tua atenção. Pessoas que o Senhor está trazendo aqui porque o Senhor tem um propósito, porque o Senhor quer fazer coisas grandes, porque o Senhor quer fazer coisas diferentes. Senhor, em nome de Jesus, faça o teu milagre nessa manhã nas nossas vidas. Faça o teu milagre nas nossas vidas essa manhã. Deus, eu te peço, pessoas que estão aqui com causas impossíveis. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor alcance agora a graça aos teus olhos por essa pessoa, pela causa dela, pela família. Senhor, pelos projetos, Senhor, aquilo que ela acha difícil demais, aquilo, Senhor, que pode ser tão impossível quanto o decreto que existia ali para Esther, de morte dos judeus, e que estava selado com o anel do rei, e que não podia ser revogado. Pessoas que estão aqui com causas iguais, parecidas, pessoas que estão, Senhor, com causas na justiça que são impossíveis, pessoas que estão, Senhor, com diagnósticos de doenças, pessoas que estão com parentes no CTI, no UTI, hospitalizados com doenças, pessoas que estão aqui, Senhor, que ainda nem sabem o que tem, pessoas que estão aqui, Senhor, com a família destruída, com as casas, as famílias, os maridos, as esposas, Senhor, totalmente, Senhor, destruídos, pessoas que estão aqui com familiares nas drogas, pessoas que estão aqui sem saber o que vão comer amanhã, pessoas que estão aqui com situações financeiras terríveis, pessoas que estão aqui com portas fechadas de emprego, que não sabem o que fazer, que estão desesperadas. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, alcança agora essa vida, alcança agora essa casa, alcança agora essa família, alcança agora esse parente, alcança agora essa pessoa que está aqui, Senhor, pensando em suicídio. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço agora que o Senhor quebre agora toda obra contrária, toda fúria, todo impedimento, Senhor, todo pensamento dizendo, é o fim da linha para mim. Eu quero te dizer, não é o fim da linha. Não existe fim de linha para Deus. Talvez Esther podia ter pensado, não adianta eu fazer nada, é o fim da linha. Não tem como. Pela lógica, não tem como. Ela podia ter falado isso. Pela lógica, não tem como. Pela lógica, essa lei não é revogada. Pela lógica, eu não posso entrar na presença do rei. Pela lógica, não tenho o que fazer. Mas ela falou, não. Pela lógica, coisa nenhuma. Eu não tô nem aí pra lógica. Eu vou pro espiritual. E eu quero te dizer nessa manhã, vá para o espiritual. Não importa a lógica. Não importa a lógica.
Se revolte contra essa situação, se revolte contra qualquer situação, porque pela lógica não interessa, o que interessa é o que no espiritual eu posso fazer. E no espiritual eu posso te dizer, qualquer situação pode ser mudada no espiritual. Qualquer situação pode ser transformada, qualquer situação pode ser sim, totalmente transformada. Pela lógica, não era nem para você estar vivo. Mas por causa de quem Deus é e do que Ele pode fazer, você não só está vivo, como você vai triunfar diante de qualquer situação. Entenda isso, não existe fim de linha para Deus. Não existe rua sem saída para Deus. Não existe diagnóstico fechado. Talvez o médico está dizendo, o diagnóstico está fechado, não interessa. Médico, qual é a previsão dessa pessoa sair daí dessa UTI, desse CTI? Não tem ainda previsão. Não tem. Não interessa o que o médico disse, não interessa o que o juiz disse, não interessa o que o homem disse, não interessa o que o seu pai disse, não interessa o que o seu chefe disse, não interessa o que o presidente da empresa disse. Interessa o que você vai fazer na presença de Deus. Interessa de que forma que você vai chamar a atenção do Senhor. Interessa, isso é que interessa. Isso é o que interessa. Só isso é que interessa. Você pode escrever isso aqui nos comentários? Só interessa o que Deus está dizendo. Você precisa ancorar sua fé nisso, em Deus. Não no que foi dito. Mas ancora sua fé, escreva isso aqui. Só me interessa o que Deus está dizendo. Só me interessa o que Deus vai dizer. Só me interessa o que Deus disse a meu respeito. Só interessa isso. Só interessa isso. Só interessa isso. Você pode dizer isso? Só interessa. Eu vou esperar você escrever isso pra gente poder orar e encerrar. Mas o que interessa é o que o Senhor disse. É o que o Senhor está dizendo. É o que o Senhor ainda vai dizer. Alcance graça aos olhos do Rei e entenda o que Ele vai dizer para você a seu respeito sobre você. Só interessa isso. Não interessa o que o gerente do banco disse. Não interessa o que o médico disse, não interessa o que o presidente disse, não interessa o que o deputado disse, não interessa o que o macumbeiro disse, não interessa o que sua mãe disse, o que seu pai disse. A única coisa que interessa para o Senhor é o que você está dizendo, o que você vai dizer para chamar a atenção de Deus. E o que Ele vai dizer a seu respeito é a respeito de qualquer situação que você esteja colocando na presença dEle. Decida chamar a atenção de Deus. Decida alcançar graça aos olhos de Deus hoje. Eu quero alcançar Deus, a atenção. Eu quero alcançar graça aos olhos de Deus na minha vida. Nessa manhã, mais do que tudo. Mais do que ser abençoada. Mais abençoada. Mais isso, mais aquilo. Claro que a gente quer ser abençoada. Eu quero ser abençoada? Óbvio. Mas mais do que eu quero ser abençoada, eu quero alcançar graça aos olhos do Senhor.
Antes de Esté ser abençoada, antes de Esté alcançar o que ela tinha ido buscar, que era o livramento do povo dela. E ela conquistou muito mais que isso. Ela alcançou graça. Porque quando ela alcançou graça, entenda, ele vira para ela e fala: Esté, o que você quer? Me peça até metade do meu reino e será dado. O que era o que Esté estava pedindo perante ter metade do reino, ter tudo? O Senhor está dizendo: peça, o que você quer? Eu vou te dar muito mais do que você está pedindo. O que você está pedindo é muito pouco, é pequeno. Em nome de Jesus. Alcance graça aos olhos do Senhor hoje, amém? Alcance graça aos olhos do Senhor nessa manhã. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu te louvo e te glorifico, Senhor, por cada vida, por cada pessoa, por cada um que o Senhor tem trazido aqui. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te glorifico pelo que o Senhor falou conosco nessa manhã, mais uma vez, como sempre. Senhor, eu te louvo e te glorifico, meu Deus, por tudo que o Senhor fez nessa manhã aqui. Eu tenho certeza, essa semana foi tão incrível na tua presença. Apesar de lives mais curtas, apesar de tantas coisas, nós fomos tão agraciados aqui nessa manhã, nessa semana e hoje. O Senhor marcou um encontro muito especial conosco. Senhor, eu quero te glorificar e te exaltar por causa de quem o Senhor é. Senhor, tudo que eu quero e tudo que esse povo que está aqui quer é alcançar graça aos teus olhos nessa manhã. Antes das nossas bênçãos, vitórias, curas, libertações, tudo. Senhor, antes de qualquer uma dessas coisas, nós queremos alcançar graça aos teus olhos. Em nome de Jesus. Nós queremos a tua presença. Nós queremos o teu Espírito Santo. Nós queremos graça. Nós queremos alcançar graça. Eu quero alcançar graça nessa manhã. E todos que estão aqui até agora querem, Jesus. Então, nos olha, Senhor, com um olhar de graça, de misericórdia, de bondade, de cura, de libertação. E aproveita, Senhor, e abençoa esse povo que está aqui. Dá vitória a esse povo. Liberta, Jesus. Tenha misericórdia, Espírito Santo. Responde a oração, Jesus. Senhor, que cada um que está aqui, Senhor, que tem alguma necessidade especial nessa manhã, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor faça grandes coisas acontecerem, grandes milagres acontecerem. Opera, Jesus, os teus sinais, prodígios, maravilhas, encha-nos da tua presença, em nome de Jesus. Tu és bom, Senhor, e a tua misericórdia dura para sempre nas nossas vidas. Obrigada, Deus, por tudo. Obrigada por ter falado conosco. Obrigada por nos dar a força de estarmos aqui. Obrigada por ter nos escolhido. Obrigada por estar nos guardando. Obrigada por nos abençoar nessa manhã. Obrigada por cada vida que esteve aqui, por cada pessoa que está aqui pela primeira vez. Senhor, obrigada, Jesus. Eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Quem não está lá no Aline Dentro do Propósito, que é a minha página pessoal, vai pra lá eu consigo responder direct, lá eu consigo acompanhar os testemunhos de vocês, lá eu consigo falar com vocês. Hoje ainda vou responder lá os directs, eu vou pro aeroporto agora e lá no aeroporto eu vou conseguir ter tempo aí, vou responder tudo lá, vou zerar lá quem falou comigo nesses dias. E é isso, segunda-feira, 7. Eu vou ver o horário de segunda e vou falar lá no Aline Dentro do Propósito. Segunda eu tenho uma reunião às 8. Então, segunda a gente vai reunir às 7, amém?
Então, a partir de segunda, a gente volta pro horário de 7 horas, tá bom? Porque eu vou estar no Rio. E a gente volta pro horário de 7 horas, não esqueça. Por isso que é importante estar lá na linha dentro do propósito. Porque quando muda de horário, eu aviso por lá. Tá bom? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que Deus abençoe seu final de semana, seu feriado. Que Deus abençoe o seu restante de mês, o seu ano. E você que está aqui pela primeira vez, continue firme. Você que entrou hoje, fazia um tempo que não entrava, continue entrando. Amém? Deus abençoe vocês. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Só vou colocar a música lá no grupo, hein, do WhatsApp. Vou colocar agora, senão eu esqueço. Quem não tá lá no grupo, vai lá no link da bio. Book dentro do propósito, tá lá no link da bio também. Amém? Vou colocar lá agora, senão vou esquecer. Peraí. Tô colocando lá, vai pra lá, beijo.